Seja muito bem-vindo a mais um Unhidecast, podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com Dmitry Paiva, artista generalista 3D e instrutor. Eu sou Júlio de Carvalho. Opa, eu sou Dmitry Paiva. Bem-vindo, Dmitry. Agradeço aqui que você vem conversar com a gente, sua disposição de bater um papo com a gente hoje. Vamos direto ao ponto. Fala um pouco sobre você pra gente, suas experiências, como é que... O que você come, o que você faz, o que você ensina, como é que você trabalha. Faça um resumão pra gente aí sobre sua carreira. Massa. Eu agradeço aí pelo convite. Pra mim é uma honra estar no meio de tanta gente legal, tantos artistas super incríveis, então eu espero contribuir de alguma forma. Antes de entrar nessa área, um fato curioso a meu respeito, muita gente sabe, outros não, mas eu quase me formei em Direito. Eu cheguei a escrever minha monografia, mas eu larguei o curso e na época conheci acidentalmente o After Effects e fiquei apaixonado pelo mundo da criação, mundo assim das artes visuais, e resolvi largar tudo para seguir carreira nessa área, né? Caramba! Então foi um movimento difícil, né? Uma guinada assim, 180 graus na vida, mas deu tudo certo. Eu comecei lá atrás, eu fazia motion design para uma empresa de mídia outdoor, aquelas mídias tipo de elevador, por exemplo, que tem uma TV interna e às vezes uma publicidade passando. Então eu trabalhava fazendo aquilo, nossa, acho que 11, 12 anos atrás, eu acho. E de lá para cá eu fui colocando 3D na minha carreira, comecei a fazer motion 3D e comecei a atender como freelancer agências de fora do país, antes de começar a atender para dentro do país. Um fato curioso esse. De lá para cá, eu comecei a ficar apenas como freelancer. Já vai fazer 8 anos agora. Então, home office aqui já tem quase uma década, assim, que eu trabalho só nessa, atendendo cliente local, cliente nacional, cliente de fora, fazendo ainda motion, que eu também faço, mas muito também 3D, personagens 3D, motion 3D, animação 3D, às vezes até dirijo algumas coisas, sempre ajudando a equipe, mas na maior parte do tempo, diria que 80 a 90% dos trabalhos eu acabo atuando sozinho mesmo, assim, trabalhando direto com agências e resolvendo a demanda e entregando o problema resolvido e bola pra frente, sabe? Então, diria que essa é o resumo da minha trajetória. Bem maneiro. Caramba, cara. De advogado pra artista 3D é uma guinada. A gente teve aqui já o Moco, Rafael Moco, da Light Farm, que era jornalista. Ator por quase 10 anos como jornalista, se não me engano. E é engraçado a gente ver que cada pessoa tem uma história diferente, vai começando assim. É raro a gente entrevistar alguém aqui que, eu fiz faculdade de design, fui, tipo, desenhar desde pequeno. É sempre alguém com uma história reviravolta, assim. Aconteceu, assim, uma reviravolta na vida. Aquela mudança dramática, né? Sempre rola mesmo. É engraçado que, tipo, eu acabei no meio tempo, eu me formei finalmente, né? Porque depois de ter largado direito, um tempo depois eu entrei em outra faculdade e me formei em design gráfico. Mas aqui na época era a coisa mais próxima que tinha dessa área, assim, trabalhar com motion, com 3D, com ilustração, pra você ver. É super distante, mas ainda era o mais próximo que tinha, né? Vamos falar de Blender. Todo mundo tá escutando isso aqui porque quer ouvir você falar de Blender, ó. Você é um dos grandes divulgadores do Blender. E Blender hoje em dia é um software totalmente diferente do que era 10 anos atrás. Eu acho, particularmente, que o Blender tinha que se chamar hoje versão 3, Blender 3, porque ele é totalmente diferente, é outro Blender, da 2.79 para essa agora é outro Blender. Então você acha que esse Blender finalmente vai mudar o mercado de 3D no Brasil e no mundo como ele é, do jeito que ele veio hoje, que tá todo mundo que não aprender, tá rodando liso, tá fazendo várias coisas. Você acha que ele finalmente tem esse potencial anunciado há 10 anos atrás de mudar o mercado de 3D no resto do mundo? Cara, eu acredito que sim, porque realmente, assim, o programa mudou da água pro vinho e um vinho da melhor qualidade. A mudança realmente do 2.79 pro 2.80 foi brutal, assim, em termos de usabilidade e interface de usuário. Foi o que realmente colocou o programa no mapa, assim, do mar de profissionais e hobbyistas e etc. O que eu acho que conta muito
a favor do programa é o fato de que, assim, o programa ele sempre foi bom, só que ele era um bom estranho, né? Era aquela coisa, ele era meio um patinho feio, assim, dos programas 3D, e aí não tinha muita atenção por causa da interface estranha, por causa da usabilidade estranha, a grande questão clique do botão direito do mouse, né, que foi uma coisa assim, só isso já foi uma grande revolução, a mudança para a seleção virar o botão esquerdo do mouse, como é igual a todo programa. Eu comecei a perceber uma grandiosíssima boa vontade da indústria em relação a ele, pelo fato dele ter saído dessa área, digamos, estranha, né, deixando de ser um patinho feio para virar, sei lá, um grande cisne, né, colocando assim. Eu acho que isso está contribuindo muito para esse mar de pessoas que estão dando uma chance para o programa, e não só dando uma chance, mas não sei se há dados estatísticos disso e tal, mas eu acho que a maioria que resolve dar uma chance, às vezes fica, ou então volta mais vezes, né, começa a agregar ele ao programa que a pessoa já é confortável e tal. Então, eu acredito que o futuro dele é crescer cada vez mais. Francamente, como o mercado de 3D vai se comportar isso, é uma incógnita, assim. Eu acho que nenhuma previsão vai ser certeira. É difícil avaliar. Enfim, as pessoas falam, mas o grande estúdio X, o grande estúdio Y não usa. E, de fato, não usa e dificilmente vai usar, porque pipeline montada já há décadas, caro de mudar, produtividade iria lá para baixo, né, por vários meses, e seria prejuízos em cima de prejuízos, né? Mas eu acho que para pequenos estúdios que conseguem ter uma flexibilidade maior, assim, de mudar um programa, de somar algo numa pipeline, pequenos e até médios estúdios, a galera da pegada mais indie, sabe, freelancers. Então, assim, eu diria que essa base da pirâmide vai cada vez mais adotar o programa por causa da facilidade de entrada dele, porque é gratuito, né? No mundo de hoje, dinheiro cada vez mais difícil e tal. O fato de você ter uma licença grátis é um belo atrativo para qualquer negócio do mundo, né? E aí, eu acho que isso vai ser um forte propulsor para novos negócios, para novos freelancers, para novos profissionais que querem entrar no 3D e vão ver, tem esse aqui e tal que é grátis. Já é um incentivo, né, para você baixar, tentar e gostar. Então, eu acho que a gente está vivendo um ponto assim de transformação na indústria, que os frutos para valer, eu acho que devem vir, sei lá, daqui a 5 anos em diante só. Para quem acha que no final do ano grandes estúdios vão estar usando o Blender, eu não acho que seja por aí, mas para daqui a médio, longo prazo, eu acho que sim. Eu acho que o Blender hoje ele é um ponto de virada assim, na indústria 3D como um todo, sabe? Sim, sim. Eu não sei se eu já contei isso para alguém assim publicamente, mas o Blender é o principal responsável por eu não ser artista 3D. Eu comecei a me interessar na época da escola por 3D e eu pesquisei e tinha um software gratuito. Eu fui pesquisar, porque eu não tinha condições de arcar com uma licença do 3D Max, do Maya, que era bem difícil conseguir para licença de estudante na época. E isso em 2002, 2003, se não me engano. E eu fui baixar o Blender. Cara, eu sofri horrores com o Blender. E eu desisti. Eu falei, gente, depois de uma semana eu desisti. Não consegui achar tutorial, era muito difícil. E aí eu desisti, aí eu fui começar a desenhar e já era, virei ilustrador. Mas assim, é verdade, ele mudou para ser um programa que ele deveria sempre ter sido, que é um programa de atender os usuários, não ser o diferentão. Ele sempre foi diferentão, né? Sempre foi aquele programa diferentão que a comunidade, inclusive, tinha uma grande resistência em mudar essa coisa do clique direito pro esquerdo. Sempre teve essa coisa assim do Blender, é diferente, no Blender não precisa seguir tendência, que não sei o que. Eu sempre vi essa resistência na comunidade. Eu tentei várias vezes, depois que eu comecei a aprender 3D, para ilustração, usar o Blender, porque os softwares são muito caros. Então, uma licença aí mensal de Maya é cara, comprar a licença do 3D Max é cara. Eu, quando comprei o modo, eu chorei horrores. Então, eu acho que assim, e essa galera, quando eu vi depois a base dos usuários de Blender que já tem nas comunidades, eu vi que eles tiveram uma grande resistência até, mas o resto da comunidade como um todo de 3D abraçou, cara, porque o Blender ficou lindo, tem como negar, ele ficou maravilhoso. Hoje em dia eu uso o Blender praticamente pra tudo. Eu fico procurando maneiras de usar mais o Blender no meu computador. A gente tá até numa conversa no Facebook aí você, que eu falei, cara, eu tô tentando usar ele pra ação de imagem e eu tô conseguindo.
primeira vez que eu abri o Blender não foi nem por vontade minha, por assim dizer, foi por estímulo de outros, que eu fui dar uma palestra na Universidade Federal aqui, a galera usa Blender porque é gratuito, então essa coisa assim de licença e licitação e tal, que às vezes acontece com coisa federal, né? E aí, a galera falando lá, cara, eu baixo o Blender, vê aí e tal, vê se tu gosta. E quando eu baixei o Blender, no outro dia, eu fechei ele, nossa, assim, na velocidade da luz, porque eu não conseguia mover o cubo que tava ali no meio da viewport, sabe? E eu acho que muita gente já passou por isso, assim, de você abrir um programa e não importa o seu nível de experiência, você não conseguir fazer nada com o programa, sabe? ZBrush, você abriu o ZBrush. Você abriu o ZBrush e assim, o que eu vou fazer aqui? Sai um monte de quadrado. Então, não importa o seu nível de experiência, assim, você, antes do Blender, você era uma criança tendo contato com tecnologia a primeira vez. E aí, depois de um tempo, conversando de novo com um desses alunos e tal, aí eu pensei, não é possível, cara, tanta gente aí usa o Blender ao redor do mundo, eu não posso ser tão burro de não conseguir mover a droga do cubo. E aí, comecei a ver como é que era a forma do programa trabalhar, totalmente diferente, é uma coisa assim, assustadora e tal, mas isso foi no 2.78 o meu primeiro contato com o Blender, 3 anos atrás, 3 para 4 anos atrás, eu acho. Eu decidi assim, vamos ver qual é. Aí eu decidi ficar no Blender, mesmo naquela época que ele era meio estranho, tipo, eu tinha gostado, depois que você se acostuma, como se você começasse a entender esse workflow meio medonho dele, sabe? E lógico que por trás dessa camada de dificuldade inicial já existia um programa muito bom, né? Em termos de funcionalidades e também em termos de add-ons, né? São tipo os plugins do Blender, são meio que uma galáxia, assim, de possibilidades, e quando você entra nisso, é quase uma droga, assim, você fica meio viciado, sabe? Então, eu acabei decidindo ficar no Blender e comecei a pesquisar mais a fundo o Blender, entrando em contato com o desenvolvedor, participando de discussão, ajudando financeiramente. Nossa, assim, quando eu vi o Eevee a primeira vez, que ainda era na interface antiga do Blender, naquela hora eu pensei, não, isso aqui eu acho que vai ajudar a mudar a forma como a indústria vê o programa no momento que for lançado, sabe? E eu senti isso, assim, o fato de você ter um tom em tempo real facilita, né? E principalmente cria acesso às pessoas a criar gráfico bonito sem você ter que investir, sei lá, numa GeForce, numa placa de R$5.000, por exemplo. Eu acho que isso é um belo incentivo para trazer mais pessoas para o programa, sabe? Então, o resto é história, né? Tudo começou a mudar, entrou apoio financeiro de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo, né? É só Unreal, só Valve, só Google, só empresa pequena. Nvidia também, né? Então... Só Nvidia, o que é Nvidia, né? O que é Nvidia? Aí, como às vezes eu falo, assim, aquela coisa, não existe almoço grátis, né, cara? Tipo, se essas empresas estão investindo, eles não vão jogar dinheiro à toa num produto que eles acham que não vai servir para nada. Então, eles investem porque acreditam que o programa vai deslanchar e vai, enfim, servir como ponte para mais pessoas irem para os produtos deles também, o Unreal, né? Mais placas da Nvidia vendidas, etc, etc. Então, essa união do Blender com essas empresas é muito boa, é uma coisa boa, né? Eu acho que até assegura as pessoas que às vezes ficam, mas é gratuito, e se falir, ou e se for comprado e tal, que às vezes são alguns medos que algumas pessoas têm, tipo, será que próximo ano ainda vai ter Blender? Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é, Blender já existe há quase 30 anos, né? E continuou existindo quando era ruim, quando era pobre. Imagina agora que é bom e rico, né? O futuro é brilhante, né, na verdade. Rico, que eu falo, é brincadeira, mas agora tá entrando mais dinheiro do que jamais entrou na história do Blender. Então,
antes que não tinha dinheiro, não houve problemas, imagina agora, né? É isso que eu tô querendo dizer. É importante dizer que o Blender faz parte de uma categoria de software chamada Software Open Source. Softwares open source eles não podem ser comprados nem vendidos, eles são gratuitos para sempre. Ninguém é dono dele. E qualquer um pode desenvolver esse software open source. Eu posso fazer um Blender meu e ele vai ser, a partir do momento que eu uso o código do Blender para fazer, ele tem que ser disponibilizado de graça também e não pode ser vendido. Então isso é importante, que tem vários Blender diferentes na... Graphical, não é o nome? Tem um site chamado Graphical, se não me engano. Eu vou colocar os links no post, como sempre, no post do Fórum da Unhide, do Unhidecast. Então vai ter os links que a gente tá falando aqui. Se não tiver errado, eu vou corrigir lá. Mas eu acho que é o Graphical, o nome do site. Que ele tem várias versões do Blender, inclusive um Blender para concept artist e ilustrador, que é muito bom, que eu já usei. E eles são disponibilizados de graça, porque eles são obrigados a usar. Porque quando você usa um programa open source, para criar outro programa, ou criar uma versão dele, você tem que disponibilizar de graça. Você não pode vender. Então o Blender sempre vai ser de graça. Então isso é muito interessante. E o que dá deixa para outra pergunta que eu quero fazer. Já nos servidores, as empresas usam o Linux, que é um programa open source, que é um sistema operacional open source. É mais barato, porque é de graça. Então é o melhor que tem para você rodar servidor. Inclusive a Microsoft tem usado. Olha só, não está usando o Windows. O Blender é um programa open source. O Krita é um programa open source que está assustando o Photoshop. Tem muita função legal que não tem no Photoshop. Photoshop, Adobe, tô trocando, hein? Então, o que eu queria, uma pergunta praticamente de numerologia, já que você está mais integrado nisso do que eu. Para você, os softwares open source vão se tornar os padrões na indústria, como a gente tem o Maya para Matte Paint, o Photoshop para design e manipulação. Você acha que o Krita é capaz de substituir o Photoshop no futuro, tendo investimento como o Blender está tendo, e o Blender é capaz de substituir esse software de VFX, 3D para generalista, tem agora o Cloth Brush, né, que pode acabar substituindo o ZBrush no futuro também? Como você vê esse mercado? Cara, essa é uma pergunta, é a pergunta de $1 milhão. É até um pouco difícil dar uma resposta sem soar até certo ponto político, talvez, sabe? Porque tem uma questão no open source que é positivo, que é a questão do agregamento social, por assim dizer, de você reunir pessoas para usar, para contribuir, né? Para doar, para melhorar via código e ceder o código e essas coisas. Mas o open source ele tem um ponto negativo, que é o fato de que, vamos supor, não há em torno dele uma, digamos, estratégia empresarial, por assim dizer. O que é que eu quero dizer com isso? Tipo, um grande conglomerado, tanto, sei lá, não vou nem falar de Adobe, nem Autodesk, nem nenhuma. Vou só falar do ponto de vista, assim, geral, uma coisa bem genérica. Você tem um conglomerado empresarial, né, e esse conglomerado geralmente tem bastante dinheiro, e essa galera investe muito em marketing, às vezes mais em marketing do que em desenvolvimento, né? Então, não importa quão bom ou ruim seja o seu programa, e isso é um fato que eu, ao longo desses últimos anos, tenho visto programas pagos em vários casos ficando ano após ano cada vez piores, assim, em termos de instabilidade, em termos de bugs, em termos de você ter uma licença e às vezes não conseguir nem logar no servidor deles para poder usar o programa, sabe? E isso até já aconteceu comigo, não consegui trabalhar porque a licença bugou, sei lá o que foi que houve. Então, assim, existe esse lado, existe também o lado programas, e essa é uma sensação que eu acho que a maioria das pessoas concordam, de ver que o desenvolvimento está cada vez mais lento. Você for reunir, sei lá, novidades dos últimos 3 anos de um programa X, pouca coisa vem à cabeça, assim, coisas de destaque ou coisas que, pô, isso aqui é uma nova forma de trabalhar, isso aqui representa, tipo, o século XXI do programa, sabe? Então, assim, eu sinto que, num certo ponto, a indústria meio que se acomodou, né? Num certo ponto. Por outro lado, nunca se investiu tanto em estratégia de marketing, tipo, para vender o programa, meio que emparelhar o uso do programa X ao fato de você ser profissional, por exemplo. Então, assim, profissionais da indústria tal usam programa X, certo? Então,
às vezes esse investimento por via de patrocínio em sites ou patrocínios de influenciadores e etc, são coisas que criam, né, uma cultura na mente das pessoas que leva elas a usar o programa a ler pago da grande empresa, porque ela pensa que só através dele ela vai ser um profissional de verdade, que não vai ser um amador. Então, isso não existe nos programas open source. Toda essa volta para justificar esse ponto. De um lado, você tem uma grande empresa que tem o seu programa que é muito bom, lógico, mas ela também tem uma grande conta bancária para investir em propaganda e convencer você a usar aquele programa, enquanto que os open source não dispõem disso, né? Quase não há estratégia de marketing, quase não há nem dinheiro para investir assim, em publicidade. Então, sempre rola, até de um ponto de vista assim, meio, talvez até inconsciente, de que usar um programa open source faz de você menos capaz ou menos profissional do que outros programas. O que é uma bobagem, assim. Pessoalmente, eu acho que é uma bobagem. Eu digo isso porque eu já trabalho exclusivamente com o Blender há anos, assim, indo pro 4º ano já, e continuo ganhando meu dinheiro, talvez esteja até mais produtivo, que em vez de estar tendo que me preocupar com 2, 3 programas diferentes, eu estou me preocupando só com um, então é aquela coisa assim, usar uma única espada, mas extremamente afiada, sabe? Sim, falou disso. Então, eu acho que essa é a moral da história. E aí, quanto mais profissionais estiverem usando um programa não convencional, isso acaba ajudando a dar segurança para outras pessoas começarem a considerar, olha, fulano de tal usa um programa open source, a empresa tal usa um programa open source, então talvez seja legal também eu usar esse programa open source. Essa volta inteira para responder a pergunta, se os programas open source eles vão um dia tomar a frente e serem padrões, essa é talvez 20, 30 anos pode acontecer, mas a curto prazo eu acho altamente improvável, justamente por causa dessa justificativa que eu tô dando, né? Propaganda é a alma de todo negócio e a gente mais do que nunca vive imerso a elas, né? Então é bem difícil, assim, convencer o usuário médio de que tem uma alternativa gratuita e potencialmente melhor do que aquela outra que é paga. Todas essas questões, assim, de profissionalismo ou amadorismo, ou mas o estúdio tal usa o programa X que é pago, então vou usar ele também. A maioria das pessoas segue aquilo que o seu ídolo faz, né? Então, quanto mais gente usando um programa como o Blender, novas gerações vão querer seguir o mesmo exemplo e usar também o programa gratuito. Então, é meio que um trabalho, de longuíssimo prazo, assim. Eu estou fazendo a numerologia do não dar resposta, certo? Não sei se você está percebendo. Mas... uma coisa que acontece, quando eu comecei a falar há 2 anos atrás que eu ia migrar pro Blender no 2.7.9, todo mundo que era meu amigo falou assim, cara, mas você não vai conseguir trabalhar em empresa nenhuma, porque a empresa não usa um Blender. Aí eu falei, cara, eu já não trabalho em empresa nenhuma, eu trabalho para as empresas, e eles não querem nem saber o que eu tô usando. E assim, é uma coisa que eu vejo que o iniciante, ou a galera que tá no mercado ainda prega isso, é que você tem que saber o Maya para aprender, para você entrar na indústria. Você tem que saber o Max para entrar em ArcViz. Você tem que saber um programa tal para entrar, e com isso você deixa de aprender um programa que talvez, como você falou, seja a faca mais afiada, que faz tudo, a espada mais afiada que faz tudo, mas você tem medo porque você não vai ser contratado. É uma coisa assim que eu vejo que tem um preconceito muito grande dos próprios personagens que estão dentro, que quando alguém pergunta, cara, vale a pena aprender Blender? Depende, se você quer trabalhar dentro de uma empresa, você não vai aprender, entendeu? Tipo assim, é uma visão, como você falou, tem que mudar essa propaganda pra galera mudar a mentalidade, né? Eu concordo com você, eu só vou complementar uma coisa que você disse, porque eu ouço isso muitas vezes, tipo, eu tenho muito contato com a galera do Motion, por exemplo, e lá, tipo, se você tem a teoria de que se você não usa o cinema 4D, pronto, você não vai ter trabalho, mas, por exemplo, eu faço Motion no Blender, certo? Então, não existe essa coisa de que o programa X ele só serve para coisa X, né? Você pode usar o programa que quiser, para a indústria que quiser, que provavelmente você vai conseguir realizar o trabalho, né? Não é como se os programas eles fossem extremamente segmentados. Eu penso assim,
em relação à empregabilidade, eu nunca ouvi falar, e eu questionaria fortemente isso, de um cara que tem um puta portfólio e ele não é contratado porque ele usa um outro programa. Tipo, eu nunca ouvi falar disso, assim. Se alguém conhece algo assim, tipo, por favor, me avise, porque eu nunca vi, nunca ouvi falar de ninguém que tá amargando dificuldade financeira por causa do programa que usa, certo? Então, eu tô falando no sentido de alguém, assim, de um cara que realmente é bom. Eu sempre falo para quem me pede, assim, conselho nesse sentido, que o ideal é você focar na sua arte, sabe? Evolua o seu trabalho artístico, foque em produzir algo legal, algo bonito, algo diferente, algo novo, algo que chame a atenção. E aí o programa, tipo, vem em terceiro lugar, porque em segundo tem comunicação, né, a venda, o networking, todas essas coisas. Então, focar primeiro em produzir algo bom, independente do programa, né? Porque se você focar no programa, você vai ser profissional de programa, sabe? Então, você tá invertendo a ordem da importância, dando importância primeiro ao programa e não ao que você faz com ele, né? Então, eu acho muito importante isso, assim, em vez do cara ter medo de ter emprego ou não, o cara tem que se preocupar se a arte dele é boa ou não. E aí, arte boa, o cara faz em qualquer programa, e arte ruim também. Principalmente arte ruim, a gente faz em qualquer programa. Você acha que o Blender tende a ir para um caminho mais específico? Ele é um software que a gente hoje consegue fazer várias coisas, como eu já falei, né? Modelagem, hard surface, VFX, animação 2D, 3D, você faz motion dentro dele. Você acha que a gente tem softwares mais focados nisso dentro do mercado? Você acha que ele vai acabar indo para um caminho específico, futuramente evoluir, ou vai evoluir tudo isso ao mesmo tempo? Cara, eu acho que não. Eu acho que o Blender ele vai se manter um programa o mais abrangente possível. O que eu sinto dele é que ele quer ser, digamos, uma suite, assim. Você abrir ele e fazer o concept, fazer os personagens, fazer um rigging, fazer a animação, fazer os efeitos visuais, fazer o motion e até fazer a edição também. E renderizar e entregar o filme para o cliente, sabe? Quando teve o fim da Blender Game Engine, por um momento eu até pensei que talvez eles fossem cortar outras coisas do programa, mas não. É porque a engine, né, o motor de games que tinha dentro do Blender era muito ancestral, assim. Era horrível. Era horrível. Era ancestral e carregava dentro dele um código que poderia representar muitos problemas no futuro em relação às outras áreas do programa, né? E aí que eles decidiram cortar, e agora o que eu sinto é que o programa ele caminha mais unificado, sabe? Em direção ao futuro. Por exemplo, recentemente foi contratado lá pela Blender Foundation um cara que em breve vai ficar focado na parte do editor de vídeo do Blender. Se eu não me engano, é só por um ano, mas isso já representa o desejo deles de evoluir sempre que possível os diferentes aspectos do programa para facilitar que o freelancer, que o pequeno estúdio, que o médio estúdio tenha a possibilidade de, com um programa, fazer tudo do começo ao fim. Então, eu realmente não acho que ele vai se especializar, não. Eu acho que ele vai ser essa coisa, vai ser o programa mais generalista possível. Essa é a visão que eu tenho. Vale a pena trocar agora o ZBrush pelo Blender, sabendo que ele está investindo e vem trabalhando muito em cima disso. O Blender nunca vai alcançar o nível do ZBrush por tratarem de software, como você já falou. O ZBrush é focado em escultura e o Blender é focado em uma suite, como você falou. Ou seja, essas ferramentas de escultura que vem colocando é só um plus que vai ter, e ele nunca vai alcançar o nível de ZBrush da vida. Eu acho que um dia pode alcançar, mas não é algo que eu conto que vai acontecer tão cedo, assim. Não sei nem se um dia vai conseguir, porque à medida que o Blender for evoluindo, o ZBrush, lógico, ele também vai evoluindo, né? O ZBrush já tá na frente, na corrida, por assim dizer. Então, o Blender teria que colocar mais esforços para começar a competir diretamente com os recursos do ZBrush, e mais esforços do que eu acho que eles teriam disponíveis e também do que estão dispostos a fazer. Por outro lado, o fato dele estar evoluindo bastante nessa parte de escultura, isso é um belo atrativo para muita gente, principalmente para a galera que foca mais vamos supor, em personagem estilizado, ou personagem cartunesco. Eu diria que muitos dos recursos que já tem no Blender
hoje e que vão entrar nessa parte de escultura, elas já atendem muito bem essa necessidade. Às vezes, assim, se você vai precisar de uma criatura com um alto nível de detalhes para você ter aquela mega textura depois de um bake, né? Vai rodar no cinema e tal. Beleza, você vai pro ZBrush. Mas se você precisa daquele personagem com a pegada mais Disney, vamos botar assim, hoje eu sinto que o Blender ele atende já muito bem esse tipo de nicho, né? Então, você sabendo o tipo de trabalho que você quer desempenhar, até a ferramenta que você vai escolher, eu acho que faz mais sentido, porque vamos botar assim, o Blender hoje ele tá ficando capaz, cada vez mais capaz em escultura, só que ele não é só um programa que faz isso. Então, você já ter ali à sua disposição a possibilidade de já renderizar com Eevee, por exemplo, ou já unir todos os recursos de modelagem poligonal junto ao seu personagem, já trabalhar o hair com partículas, por exemplo, ou enfim, incrementar ainda mais o seu personagem com recursos que o ZBrush não tem, lógico, dentro do que o Blender é capaz de fazer em relação a personagens. Eu acho isso uma tremenda vantagem, assim. Eu fiz um curso de ZBrush muito tempo atrás, nunca trabalhei muito com ele, porque eu nunca gostei dele, na verdade. Eu foquei muito em personagens, mas usando o 3D Code, que é um outro programa focado em escultura também. E hoje, por exemplo, eu já não uso mais o 3D Code, justamente porque eu gosto mais de personagens cartoons, coisa mais estilizada, e aí para isso eu tô usando só o Blender, justamente para ser aquela coisa, assim, de ter uma espada a mais afiada possível, sabe? Então, para mim tá sendo mega vantajoso e eu, não sei, convido outras pessoas a darem uma chance também, ver que às vezes até pro seu workflow ficar mais rápido e mais enxuto, pode valer a pena você focar num programa também. Hoje você recomenda aprender o que de 3D para começar no mercado do CG? Modelagem, textura, look dev, você falou que você faz Motion. O que um iniciante, para assim que ele quer entrar no mercado, o que ele precisa aprender? Qual é essa demanda que ele precisa suprir? Que o mercado precisa de que profissionais iniciantes? Que o iniciante, assim, ele possa já chegar fazendo, os juniores, né, no caso. Eu acho que o mercado de 3D hoje é muito forte em publicidade, principalmente publicidade para mídia social. Então, eu acho que uma pessoa que entra na área e quiser dar os primeiros passos, ela focar naquela modelagem, tipo modelagem focada em produto, ou modelagem focada em selo publicitário, quem sabe algum motion simples, só dar uns efeitozinhos, uma leve animação. Eu acho que essa é uma boa forma de você começar um primeiro emprego, ou quem sabe os primeiros freelances também, porque o mercado, nesse sentido, está bastante aquecido, né? Então, se eu fosse recomendar alguém a começar hoje, seria por essa área, e aí daí expandindo, né, para outras coisas. Vamos falar agora do Dmitry Professor. Vamos mudar do Dmitry Generalista Artista para Dmitry Professor. Você dá aula já de 3D há bastante tempo. Eu te conheci primeiro com você dando aula no YouTube. Um dos meus professores foi você. E queria saber qual a maior dificuldade que você vê os iniciantes enfrentando. Qual a sua dica que você dá para eles? Eles estão tentando aprender agora. Qual a dica que você daria para esse iniciante? Eu acho que uma boa dica talvez, assim, saber que você é iniciante e parar de, tentar pular etapas, sabe? Às vezes você começar com aqueles exercíciozinhos básicos para você ganhar confiança, ganhar principalmente autoestima, é muito importante, porque, enfim, as redes sociais, a gente está muito perto de trabalhos excelentes a nível global, e para muita gente isso tem um poder de ser estimulador, né, no final das contas, porque você faz aquele seu trabalhozinho de iniciante, consciente ou não, você compara com o do cara que trabalha, sei lá, num mega estúdio que é muito mais evoluído que o seu, e lógico, o cara já tem muito mais experiência, muito mais conhecimento, mas você, querendo ou não, acaba se comparando, aí você às vezes desiste, você desestimula. Então acho que você focar no básico e fazer apenas o básico e esquecer o resto é a melhor coisa que o iniciante pode fazer. Você acha que o que é preciso para aprender um software novo exatamente? Sentei aqui, quero estudar um programa totalmente novo que eu nunca toquei. A pessoa que está escutando a gente que nunca encostou no Blender. O
que ele precisa exatamente para aprender esse programa? Eu acho que o principal é esquecer o resto, assim, esquecer todos os outros programas e focar no Blender. Dormir pensando no Blender, comer pensando no Blender e achar que só existe ele, assim, porque eu comecei o Blender depois de Cinema 4D e Modo. Por eu já dar aula há muito tempo, eu meio que consegui esquecer os outros e focar em aprender o Blender, porque muitas vezes as pessoas começam a aprender um programa e, mas, sei lá, no programa tal é assim, no programa, enfim, no outro programa é assado. Então, às vezes a gente começa a comparar muito workflow e isso vai atrapalhando, assim, no desenvolvimento quando você quer aprender o programa novo. Para uma pessoa totalmente, assim, zerada, alguém que nunca mexeu em programa nenhum, o Blender hoje é a melhor opção possível, porque o programa é rápido, é leve, visualmente é bonito. Eu, particularmente, não gosto de programas que tem zilhões de ícones, assim, na interface. Eu acho confuso, eu acho intimidador até. Você abre o ZBrush, socorro, você fecha. Até porque aqueles ícones, eles não representam nada, assim, só representam para quem já conhece o que ele faz, mas para quem não conhece, tipo, é meio, e daí? É pior ainda quando você bota o mouse em cima e não diz o que é que aquilo é. Então, você tem que clicar, ver o programa ou travar, ou explodir, ou ver ali a coisa acontecendo para descobrir o que é que aquele ícone faz. Então, nesse sentido, o Blender tá muito bom para iniciante, tá bem assim orientado para iniciante. E eu acho que focar suas energias no Blender, assistir podcasts de Blender, assistir os eventos lá do Blender Today, que são oficiais, acompanhar a galera que trabalha com Blender, eu acho que isso ajuda muito. Pra gente fechar aqui, a gente tem um grupo de feedback, um grupo de estudo do Unhide. E eu queria saber se você acha que dar e receber feedback ajuda a evoluir mais rápido a arte? Sem dúvida alguma. Eu não tenho nem dúvida em relação a isso. Eu acho que feedback é o essencial em todo o sistema de aprendizado, desde a escrita até o 3D, né? Passando aí por tudo. Se não tiver um professor, um instrutor dizendo onde você acertou, para você, né, reforçar aquele hábito, aquele movimento, aquele botão que você aperta, você sabendo que aquilo é certo, e também um professor ou instrutor para dizer que está errado, para você não repetir mais aquilo, para fazer de outra forma. Essa para tudo, né? Se você for ver, desde que você é criancinha, tem alguém dizendo que você acertou e que você errou. Então, na escola, no karatê, na natação, na bicicleta, no 3D. Quando você aprende com alguém dizendo tá certo ou errado, o aprendizado é mais rápido. Eu não tenho nem dúvida disso. É mais rápido, melhor. A galera old school, né, o qual talvez eu me inclua nessa, teve o azar de ter muito autodidata, no sentido de que o autodidatismo é lento, é demorado, é torturoso, assim, você às vezes não tem feedback de ninguém, você tem que aprender sozinho, mas hoje em dia tem cursos online e gente disposta a estar ali com você e dizer, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, é algo que eu queria ter tido 10 anos atrás, por exemplo. Que quase não existia isso, e quando existia era muito caro, né? Então, hoje em dia tá super acessível e, sem dúvida, feedback é importantíssimo. E sem aquela galera de no próximo trabalho eu faço. Dimitri, para fechar com chave de ouro, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? Eita, pô. Eu acho que, para mim, eu acho que é ser feliz com a minha família. Eu acho que é isso. Acho não, eu tenho certeza que é isso. Eu concordo com essa. Essa é muito boa. Senhoras e senhores, esse foi Dimitri Paiva, artista generalista e instrutor. Nos deu uma aula aqui. Todos os links vão estar lá no post com o nome e número do episódio no site da Unhide. E eu espero vocês no próximo episódio, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado pelo convite e espero que tenham gostado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.